Estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos ver uma brincadeira usando interface e writer, né? Nós vamos criar nosso próprio writer. Eu estava brincando criando meu próprio terminal e, bom, vou melhor mostrar código, né? Estava brincando aqui criando meu próprio terminal, basicamente um Tmux feito em casa, né? E para isso eu estou usando essa biblioteca PTY, que o que ela vai fazer vai ser colocar o terminal em modo RAW e fazer um fork, né? Ela vai ler o terminal, vai permitir que eu trate os comandos e ao mesmo tempo vai copiar esses comandos para tanto do input para dentro do programa que estiver rodando, quanto o output do programa que estiver rodando para a tela. Esse é o exemplo padrão da biblioteca, é o que vem já com ela. Eu só copiei e colei, né? Mas nós vamos fazer algumas modificações para efeito de demonstração, né? Então primeiro vamos explicar o que esse exemplo faz. Primeira coisa, ele instancia, ele chama essa função que vai instanciar o terminal, né? E ele vai ficar rodando até que o terminal saia. Então vamos vir aqui no início da função. Ele está fazendo um exec, né? Na verdade ele está só configurando ainda, né? Ele vai pegar a primeira coisa que a gente passar na linha de comando e os outros argumentos, vai receber esse comando como argumento e vai se preparar para executar. Daí nós vamos passar essa instância de exec, né, que já está pronta para executar comando, para essa função start do package PTY, que vai criar para a gente o console virtual e vai executar o comando que a gente passar. Por enquanto ele só está instanciando, então ele criou aqui o mux dele, né? Ele criou, no caso, uma variável ptmx, que é a instância desse mux. Bom, ele fez uma função para ter certeza que ele vai fechar, ele vai dar um close, né? Então ele colocou um defer como uma função que vai dar close. Eu prefiro sempre interceptar o erro, aqui ele está passando underline para o erro. Mas enfim, é só um exemplo, então tudo bem. Depois ele fez um canal aqui que só vai interceptar coisas como Ctrl+C, essas coisas, e dar mensagens na tela. Poderia ser ignorado, mas é legal ter, né? Bom, daí ele passou o terminal para RAW. Para pôr o terminal como RAW, ele usou a própria biblioteca do padrão do Go, né? Quando você tiver um X aqui, significa que essa biblioteca é dos pacotes experimentais ou os pacotes que não são tão experimentais, mas eles decidiram não colocar no core da linguagem ainda, entretanto ainda decidiram colocar lá no golang.org. Quando sair, ele também quer restaurar o terminal para o modelo antigo, né? Então ele vai pegar e vai restaurar, com esse defer aqui, ele vai restaurar o terminal para como estava antes da gente entrar no programa, antes dele passar para modo RAW. E aí ele vai usar a função copy do pacote I/O, que o que ela faz nesse caso aqui é bem simples, tem essa goroutine que copia de standard input, ou seja, tudo que a gente digitar, para o mux que ele criou, e pega o standard, pega o mux e copia para o standard output, né? Então a goroutine fica copiando do standard input para o mux e o próprio executável, né, o próprio thread principal fica copiando do mux para standard output, ou seja, se eu passar um comando, tudo que eu digitar vai primeiro para o mux e tudo que o meu programa colocar na tela vai primeiro para o mux. E aí fica o mux se encarrega de jogar
para standard output e delay standard input. Ou seja, você pode interceptar os comandos que estão no caminho. É isso, por exemplo, que o tmux faz. Quando você dá um command B na configuração padrão lá do tmux, no meu caso aqui, quando você dá Ctrl A, aliás, é command B e... não, é Ctrl B, eu sempre confundo isso. Ctrl B na configuração padrão do tmux, ou no meu caso, Ctrl A, ele intercepta e roda as ações dele em vez de rodar as ações do programa que está sendo executado. Aqui é a mesma coisa, a gente poderia colocar teclas de atalho, a gente poderia fazer a brincadeira que a gente quiser aqui com o terminal. Vamos primeiro rodar normal, né? Então vamos lá, go run... Não, vamos fazer um build, go build. Vamos executar, vamos criar aqui um executável chamado E, na falta de um nome melhor, E vamos passar um htop para ele, para a gente ver rodando. Então tá lá, né? A gente não consegue ver, mas o que acontece é, tudo tá passando por dentro daquele mux que a gente acabou de criar, que tá tudo passando pelaquela go-routine que está copiando do mux para standard output, e tudo que a gente digitar vai ser copiado de standard input para dentro do programa pelo nosso próprio programa em Go. Eu vou dar um Q aqui para sair. Isso aqui também funciona se eu mandar, por exemplo, um terminal, né? ZSH. Pá. Ele vai rodar uma instância do ZSH e tudo vai funcionar. Mas, puxa vida, como que eu vou provar isso? Como que eu vou mostrar que isso realmente está desacoplado, que eu realmente tenho ali um executável que está interceptando tudo que entra e que sai? Eu tenho um mux aí de execução. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no VI, ir lá no início, e a gente pode criar uma struct que ela vai implementar o nosso writer. Em vez de usar o writer do sistema, vamos implementar o nosso. Então eu vou chamar esse cara aqui de type out. É um struct. Opa, struct. E não tem nada nele, né? Ele é um struct vazio por enquanto, porque nós só precisamos dele ser um holder, né? Ele vai conter as funções que a gente quiser, mas porque na verdade o que eu quero fazer é o seguinte, todo writer ele é uma interface, então eu só preciso de uma struct que implemente a interface. Vamos implementar essa daqui, func, e aí eu preciso implementar com a interface desse próprio struct que eu criei, então e eu vou chamar de ele vai ser out, e eu vou chamar essa função de write. Ela vai receber, se eu não me engano, um array que eu vou chamar de P, que é tudo que ela receber, e vai ser um array de bytes. Eita. Agora sim. Se eu não me engano, o writer retorna um N, que vai ser um int, que é a quantidade que ele conseguiu gravar, e er, que retorna error. Se eu não me engano, é isso. E a gente... vou salvar aqui. Vai dar uma formatadinha. E o que eu esqueci foi que eu preciso dar um return. O return aqui eu vou fazer o seguinte. N vai ser igual a len p. Certo? E aí eu vou dar um return n,new. Porque n é a quantidade, p é a quantidade de bytes em p, e new é que não houve erro. E por enquanto a gente ainda não faz nada, né? Então, para não dizer que não faz nada, vamos fazer o mais simples possível.
Vamos dar um fmt.print e vamos dar um print no P. Só que string P. Pronto. Deve ser isso. Tá, e agora nós vamos usar essa nova struct que a gente criou com o write, e para poder usar ela eu preciso primeiro instanciá-la. Então, deixa eu ver aqui, var, ó, e ela é igual a out, só instanciado. Beleza. Aqui, o meu output, em vez de eu copiar o que tiver no Mux para output, que tem um writer, eu vou copiar para minha instância de O. Então eu simplesmente vou copiar para O. Opa, certo? Não deu erro, sai. E vamos ver se compila, né? Eu odeio escrever código a quente assim, porque geralmente quando eu estou gravando, não compila. Então, go build, papapá. Poxa vida, vai cair um pé d'água, eu tô com a sorte. Compilou de primeira. Vamos executar. Opa. Eu vou executar com o htop que a gente tinha feito. E não dá para ver sinal nenhum. Porque a gente não fez mudança nenhuma. A gente está pegando tudo que entrou e colocou na saída. Então não tem mudança nenhuma. Daqui aqui para sair, vamos fazer uma mudança, né? É mais legal. Só que agora eu consigo manipular o que eu quiser do output. Então, vamos dizer, por exemplo, alguma coisa bem interessante, sei lá, bem divertida e simples. Vamos dizer que as letras A estão proibidas. Então, em vez de eu simplesmente dar print, eu vou dizer o seguinte: for, eu vou pegar, não preciso da chave, mas eu vou pegar aqui a letra, dois pontos igual, range, e o meu array de bytes que é P. Ok, então eu vou percorrer todas as letras do meu array de bytes. E eu vou verificar qual que é. If C for igual a B, ou C for igual a B, foi a letra E, B ou foi a letra A que eu falei? Acho que foi a A que eu falei que ia ser proibida, né? Vamos deixar a A proibida. Yeah. Ok. Eu já nem me lembro mais. Se qualquer uma dessas letras aparecer, eu vou pintar A maiúsculo ou minúsculo, eu vou, na verdade, dar um fmt, print, e vou printar um underline. Eita, beleza. Caso contrário, eu vou printar, né? Deixa eu botar um else aqui. Caso contrário, eu vou printar a própria letra. Então, fmt, print. Tem formas muito mais fáceis de fazer esse print, muito mais elegantes. Eu podia dar um outro write e tal, mas eu vou usar o print mesmo, para manter bem claro o código, para manter bem simples. Eu também não usaria esse else, né? Eu daria o return aqui embaixo, mas para ser mais didático, vamos usar assim mesmo, né? String, por que string? Porque eu tenho que converter o número em byte, né? Que é só um número de 8 bits ali, eu tenho que converter ele para string, senão a gente vai ver um monte de número na tela. Vamos ver isso acontecer. Depois a gente pode tirar e ver, mas por enquanto vamos só ver ele substituir as letras. Aqui eu vou botar o C. Ok. Go build, mesma coisa. Não deu nenhum erro de novo. Muita sorte. E vamos de novo.
Vamos procurar algum lugar na tela que tem a letra A. Olha só, né? Tem, se você vê aqui palavra load, por exemplo, todos os lugares onde deveria ter uma letra A, não tem mais. Porque a gente, César perdeu o A, todos os lugares onde deveria ter uma letra A, sumiu. Porque a gente proibiu essa letra no nosso sistema. Então isso prova que a gente está sim pegando o output e alterando ele. E da mesma forma, a gente podia fazer exatamente a mesma coisa com o input. Interceptar o input, tomar a atitude que a gente quer e devolver para o sistema o que a gente quiser, ou nem devolver nada se a gente não quiser. E assim você pode criar o seu Tmux. Você não precisa usar necessariamente o Tmux que existe, né? Por exemplo, vamos botar o ZSH aqui. ZSH. Como ele proibiu a letra A, aquele meu print bonitinho que aparece toda vez que eu vou usar o sistema, que bota o banner do meu login, ele não funcionou, porque eu proibi a letra A, né? Mas se eu digitar A aqui no teclado, é impossível. César. Isso, olha a maldade, né? Isso me dá uma ideia muito legal de subir esse cara para alguém e quebrar uma letra do teclado. Isso é muito legal. Exit. Voltamos e agora César. Muito melhor. E só para a gente ver acontecer, vamos tirar a conversão aqui de string, só para a gente ver ele quebrar e ele mostrar só números na tela, né? Eu não compilei. Eu dando go run agora aqui, assim, Olha só, tudo que eu fizer é tudo número. Por quê? Porque ele não está convertendo de byte para string. Então nós estamos vendo os bytes no formato numérico. Deixa eu dar um Q aqui. E o terminal vai ficar bem doido agora por causa que eu quebrei o terminal com essa história. Eu não vou conseguir sair. Eu quebrei o terminal, gente. Ok. Consegui. Consegui dar um exit depois disso tudo. Mas enfim. Vamos desfazer essa brincadeira. Vamos colocar bom, poderia fazer o que quisesse aí, né? Substituições e tal. Mas isso é mais para provar que você pode criar uma interface, né, do que você quiser e alterar o funcionamento do seu programa, né, alterar a forma como você quiser. Se eu botar aqui string, vamos fazer como estava antes, só para a gente rever, né? Eu vou printar, no caso, P aqui. E aí, se eu rodar esse cara, funcionaria com go run também, mas é mais legal buildar go build e aí funciona direitinho. Bom, então por que isso aconteceu, né? Se a gente voltar lá, cifrão. Aqui embaixo, a gente, antes de usar o O, a gente estava usando, se eu não me engano, o os.stdout. Eita. Né? Usou eu troquei uma letra aqui. Agora sim. A gente estava usando o standard input para gravar para o Mux
e do MUX para o Standard Output a gente tinha substituído pela nossa interface. E a diferença é que o Standard Output, a diferença não, aliás, a mesma coisa que o Standard Output, na verdade, ele também é uma interface que grava em Standard Output, né? E aí a gente, do sistema, a gente substituiu por uma interface nova, nossa, que grava onde a gente quiser. Poderia gravar em um arquivo, poderia criar múltiplas interfaces e gravar em múltiplos lugares diferentes, copiando para vários lugares diferentes. Poderia fazer muita brincadeira aí. E é isso, gente. Por hoje é só. O código-fonte e a descrição dessas coisas são do próprio exemplo da biblioteca. O link para a biblioteca vai estar no exemplo. E é isso, moçada. Até mais.